Como você costuma criar design para pizzarias? E se eu te disser que existem várias formas criativas de se fazer isso? Vem comigo que eu te mostro. Hoje a gente vai criar um design para pizzarias num estilo divertido e descontraído que serve para a maioria das pizzarias. Nessa série, que ainda não tem um nome definido, eu vou te ajudar a criar vários materiais de várias áreas diferentes. E eu vou deixar tudo organizado em playlists para quando você fechar com aquele cliente que você não tem a menor ideia de como fazer, poder usar como referência. Então já se inscreve e ativa as notificações para ficar sempre atualizado. Eu sou J1711, designer profissional há 15 anos. Seja muito bem-vindo ao quadrante 28 Alpha. Agora bora para a tela do PC. As dimensões para esse design vão ser 1080 por 1350, vem em View, Guides, New Guide Layouts, coloca aqui nas margens 100 pixels, eu vou marcar a opção colunas e vou colocar 3 colunas, com gutter de 20 pixels. Se você não sabe o que é gutter, vai descobrir dentro do designer de outra dimensão. Se você quiser acompanhar esse design à risca, as imagens que eu vou usar nesse design estão lá no nosso Discord no canal Downloads, o link está aqui na descrição. Todas as pizzas estão mais ou menos nos tamanhos que eu quero, elas virão para essa lateral aqui. Vamos distribuir essas imagens uma sobre a outra aqui nessa lateral. Então a sétima imagem, ela vai vir aqui para cima, a sexta, a quinta, a quarta, a terceira, a segunda e a primeira. Exatamente assim. Agora você seleciona todas e clica nesse botão aqui para distribuí-las de forma uniforme. Vamos adicionar um fundo branco aqui para a gente poder visualizar o que está acontecendo. E essa mão a gente vai diminuir para cá, mais ou menos assim, para dar uma dinâmica bem interessante aqui para esse material, onde a gente vai escrever o seguinte texto: centenas de, já vamos mudar aqui para o preto para a gente ver aonde é que está esse texto, aumenta aqui grandão, duplica, sabores, já pode aumentar aqui mais ou menos desse tamanho, duplica mais uma vez, deliciosos, e diminui. Agora, como subtítulo, a gente vai criar uma caixa de texto aqui embaixo e vai escrever: é só escolher e pegar a sua. 55, muda a altura da linha, não precisa deixar tão grande, tudo em maiúsculo, gritando na orelha do cliente, a linha para a esquerda e muda a altura da linha para 50. Aqui embaixo nós teremos a informação de entrega grátis, caso a pessoa peça pelo WhatsApp. Então vamos arrastar isso um pouquinho mais para cima, para a gente ter espaço aqui para baixo. Aqui nos centenas de sabores, a gente vai usar uma fonte mais moderna, pode ser aqui Alpha Slab One. Aqui no Deliciosos, a gente vai usar uma fonte manuscrita, para dar um charme mais interessante, tipo essa daqui, ó, Ballet Harmony. Ou daqui com o D maiúsculo, aumenta. Essa daqui a gente vai precisar de uma terceira fonte, inclusive pode ser essa daqui, ou a Arvo ou o Atlético Regular, que tem essas serifas retas, diminui a altura da linha para 45 e por enquanto vai ficar aqui. Vamos só diminuir um pouquinho para isso aqui ficar como um subtítulo e não dificultar a compreensão do título inicial. Agora aqui para baixo a gente vai duplicar esses centenas de e vai escrever entrega grátis. Bem grande, pode ficar dessa forma, porém com esse textinho a gente vai duplicar aqui para baixo também, colocando uma condição: se pedir pelo WhatsApp. Tudo centralizado, bem organizado, mas qual é esse WhatsApp? Pega aqui o entrega grátis e duplica para a gente colocar esse número do entrega grátis. Entrega grátis vai ficar no 55, bem grande. O grátis a gente vai aumentar até bater ali nas laterais e vai aumentar a altura da linha, até ficar uma linha confortável dessa forma. A condição, se pedir pelo WhatsApp, vai ficar no 42, pode aumentar um pouquinho mais aqui, a altura da linha em 40, para ficar confortável também, e o telefone pode ficar com um pouco mais de espaço aqui. Seleciona os 3 textos, alinha para a esquerda e clica nesse botão aqui para alinhar à esquerda também. Vai ficar mais ou menos aqui no meio. Inclusive, a gente poderia ter usado 2 colunas ao invés de uma. Vamos alterar isso aqui. Como é que a gente faz isso? Vem aqui em View, Guides, Clear Guides, volta em View, vem em Guides, New Guide Layout, diminui para 2 colunas e vamos aumentar o gutter aqui. Pode ser aqui em 100. Agora sim nós temos um alinhamento bem interessante nessa lateral aqui. Aqui na parte de cima, já seleciona todos os textos, alinha para a esquerda, clica no botão de alinhamento para a esquerda e puxa isso aqui
mais para cima, alinhado aqui a essa lateral também. Essas pizzas aqui, a gente vai aumentar a quantidade delas, puxando aqui um pouco mais para baixo, pegando algumas de forma aleatória, por exemplo, aqui essa segunda, arrastando lá para cima, desse jeito, dá um Ctrl T, flip na horizontal para parecer que é uma pizza diferente, pega aqui a terceira e faz a mesma coisa, duplicando e flipando na horizontal também, assim nós temos um pouco mais de pizzas aqui. Arrasta de uma forma que elas preencham completamente a altura, seleciona todas, distribui na vertical e agora a gente vai fazer um pequeno ajuste muito interessante aqui. A gente vai dar leves inclinadas nessas pizzas, como se elas estivessem caindo de uma forma desordenada. Pode inclusive dar leves toques aqui nas laterais, puxando umas mais para a esquerda, outras mais para a direita. Essas pizzas, inclusive, pode ficar um pouquinho menor para a gente poder ter um pouco mais de espaço aqui, um espaço um pouco mais confortável e assim conseguir visualizar melhor o conteúdo. É só você arrastar um pouco mais longe agora, selecionar todas e distribuir na vertical também. Vamos posicionar melhor esses textos aqui. Esse aqui também dá um espacinho confortável entre eles. Entrega grátis vai ficar exatamente no ponto. Se pedir pelo WhatsApp, pode ficar um pouquinho mais próximo, não tem problema, para a gente poder dar um pouco mais de destaque para o telefone, mantendo aqui o mesmo espaçamento daqui aqui, ou pelo menos próximo. Essa mãozinha pode aumentar um pouquinho, não tem problema, para dar a impressão de que está indo pegar sem ter pegado. Agora, com a nossa estrutura pronta, a gente vai começar a nossa mágica de profissional. Aqui nessa primeira pizza, a gente vai clicar 2 vezes, vai adicionar um Drop Shadow. Esse Drop Shadow não tem spread, a distância vai ser grandona, o size também vai ser grandão e a opacidade vai ficar em 50. Agora você vai clicar com o botão direito em cima do FX, Copy Layer Style, vai selecionar todas essas camadas segurando a tecla Shift, botão direito, Paste Layer Style. Assim você vai replicar os efeitos para todas as outras. Para o fundo, nós vamos usar um fundo escuro de tijolinho, que está na pasta que você baixou. Vamos aumentar isso aqui, pode vir mais para cá, dessa forma, ele vai ficar só atrás dessas pizzas aqui, porque desse lado aqui nós vamos usar uma cor. Pega a ferramenta retângulo e cria um retângulo bem grande aqui. Adiciona um vermelhão aqui, pode ficar não tão escuro nem tão claro, porque a gente ainda vai adicionar uma textura aqui em cima. Arrasta a textura que está na pasta para cá também, para a gente poder usá-la sobre esse vermelho. Ajusta aqui as dimensões para ficar num tamanho bem legal. Já está inclusive com um ruído, um pequeno ruído bem leve. Muda o modo de mesclagem para Multiply, para ficar com essa textura fantástica. E agora a gente precisa mudar as cores. Quais cores a gente vai usar nesses textos? Aqui no Deliciosos eu vou puxar para um amarelão, quase alaranjado. Já no Centenas de Sabores eu quero um tom de bege. Que delícia que ficou esse bege aqui. O entrega grátis, eu também quero ele no amarelão, porque eu também quero chamar atenção para ele. Se pedir pelo WhatsApp, vai ficar no begezinho. E o telefone, vamos deixar isso aqui no amarelão também. E os outros textos todos nesse begezinho sensacional que a gente colocou aqui. Seleciona todos os textos e dá um Ctrl G. Clica 2 vezes sobre a pasta para abrir o Layer Style. Adiciona um Drop Shadow. Aumenta toda a opacidade para você ver onde é que está essa sombra. Pode diminuir aqui o size também para você conseguir enxergar melhor. E ajusta aqui a distância. Agora sim você aumenta o size e diminui a opacidade para 50. Sim, é só um pequeno e leve ajuste que está ali, tá vendo? Adiciona mais um Drop Shadow e esse Drop Shadow vai diminuir o tamanho e você vai posicionar ele mais ou menos assim, bem próximo também. Tira um pouquinho mais da opacidade para esse aqui ficar só no contorno, só ali em volta. Dá um OK e nós já temos aqui um efeito de sombra fantástico. Porém, tá vendo que tá ficando feio aqui? E aqui também a gente vai ter que corrigir isso, porque ficou feio isso. É esse cara aqui que tá atrapalhando. Ele tá com uma distância muito grande. Tem que diminuir aqui para ficar no toque. Olha só que agora a gente corrigiu aquele defeito horroroso. E esse aqui é o ponto. Agora, esse braço aqui também precisa de um Drop Shadow para parecer que ele tá ali.
Vamos arrastar isso aqui para cá, adiciona um Drop Shadow, mais um Drop Shadow, e não precisa nem mexer porque as configurações do texto já ficaram salvas. Pode dar um OK. Não tem espaço para o logo. O que a gente vai fazer nessa situação? Puxar aqui a parte do entrega grátis para cima e colocar o logo na parte de baixo. Arrastado para cá a nossa amiga logo, pode diminuir um pouquinho, desce lá para baixo. Pode ficar em uma dessas laterais? Vai ficar feio pra caramba, mas pode, se você quiser. Mas vai ficar feio, mas pode. Bem feio. Clica 2 vezes, Color Overlay, adiciona aqui no begezinho para não ficar branco, aquele branco gritante, dá um OK e maravilha. Pode ser na parte de cima, pode ficar aqui nesse cantinho. O entrega grátis pode voltar para baixo. O título também vai descer mais um pouco. A mão vai descer mais aqui. Para esses textos, todos eles, a gente vai adicionar uma textura. Essa textura vai ficar só no detalhe aqui também. Pode arrastar dessa forma mesmo, coloca em Clipping Mask na pasta e muda o modo de mesclagem para Multiply. Pode diminuir um pouco mais para isso aqui ficar só no detalhezinho. Que detalhe sensacional esse aqui. Esse tipo de detalhe é o que muita gente esquece de colocar ou sequer sabe que dá para fazer isso. A gente ainda vai arrastar essa imagem aqui dos condimentos, dos temperos, para a gente poder fazer uma arte aqui. Aumenta isso, bem grande, converte em Smart Object, clica 2 vezes. Aqui é o seguinte, para a gente poder remover esse fundo, não vai ficar tão bom, mas eu quero usar só esses pequenos detalhes aqui, então do jeito que a gente vai fazer, vai funcionar. Primeiro, adiciona um Solid Color preto para a gente poder visualizar o fundo. Clica 2 vezes sobre a camada e aqui nesse Blend If você vai remover os brancos. Dessa forma, mais ou menos até essa região aqui. Depois vai segurar a tecla Alt para quebrar esse ponto e vai reduzir dessa forma aqui. Pode ser que não fique bom, mas vamos tentar. Tira a visualização do fundo, Ctrl S, e aqui a gente vai ajustar o posicionamento desses elementos. Aqui nesse cantinho, só no detalhe, tá? É só no detalhe aqui, mais ou menos assim. Duplica, Ctrl T, flip na vertical e na horizontal e vai colocar desse lado aqui, ó. Coloca uma máscara nessa camada aqui e pinta essa região que excedeu aqui, que a gente não quer. Agora arrasta para cá as folhinhas de louro. Eu acho que são louros isso aqui, eu não faço ideia. Essas folhinhas são apenas para dar um charme nesse material. Podem ficar em algum posicionamento aqui ou aqui. Acho que aqui ficou mais interessante, né? Ó, dessa forma, ou dependendo nesse ponto aqui, ó. Não coloca desfoque. Eu sei que você tá imaginando aí, tá que, nossa, se colocar... Imagina o seguinte, tá sobre uma mesa, tá? Essas especiarias aqui estão espalhadas sobre uma mesa, essas folhas estão espalhadas sobre uma mesa e é por isso que tem essa sombra no fundo. Pode duplicar aqui para baixo, flip na vertical e na horizontal para a gente colocar aqui só essas duas folhinhas dessa forma aqui. Na verdade não ficou legal não, ficou feio. Essas aqui de cima também não estão interessantes não, vamos arrastá-las para lá, posicionadas aqui bem discretamente, de um jeito quase que não dá para ver. Olha só que aqui nessa posição ficou legal. Agora, tanto em uma quanto na outra, vai clicar 2 vezes para a gente adicionar aqui um Drop Shadow, só que não vai ser esse Drop Shadow longo, vai ser esse Drop Shadow curtinho aqui. E eu tô na folha errada, é nessa daqui, ó. Aumenta aqui, não muito, o size, deixa bem curtinho, que você quase não vai conseguir enxergar, ó. Tá vendo? É só esse detalhezinho que você precisa fazer. Duplica e arrasta para outra ali. Perfeito, já tá ficando com uma cara legal. Agrupa todas as pizzas, adiciona uma camada em Clipping Mask, pega um pincelão, tira toda a dureza, aumenta o tamanho e com a cor preta a gente vai dar leve strokes nessas regiões aqui. Não exagera para não ficar muito feio. Aumenta aqui o tamanho, vai dando umas pinceladas mais interessantes aqui nessa região. Pode aumentar um pouco mais para buscar um pouco mais lá para o meio e ter um aspecto mais interessante. Muda aqui o modo de mesclagem para Multiply e a opacidade para 90%. Agora clica 2 vezes sobre a pasta do grupo da pizza e aqui você vai adicionar outro Drop Shadow, só que esse Drop Shadow vai estar virado para lá. Então você tem que puxar esse ângulo para cá. Dá um OK. Dentro das pizzas a gente vai precisar adicionar mais um, só que agora uma sombra mais próxima aqui. Então clica 2 vezes aqui na primeira camada, duplica esse Drop Shadow e a segunda a gente vai diminuir a distância,
vai posicionar aqui para lá também, ó, de uma forma que fique mais para lá essa sombra, o size um pouquinho menor e aqui a opacidade também você vai reduzir. Agora, botão direito, Copy Layer Style, seleciona todos, Paste Layer Style. Esse braço a gente precisa corrigir porque ele está com uma iluminação muito forte. Ctrl L, pega esse central aqui e aumenta um pouquinho para dar uma escurecida. Diminui aqui também os Output Levels, não muito, e dá um OK. Essas folhinhas, duplica, Ctrl T, diminui aqui, deixa bem pequenininho, e aqui nesse cantinho você vai colocar esse pequeno detalhezinho aqui. Bem aqui, duplica para o outro lado, flip na horizontal, flip na vertical para ficar diferente, rotaciona e coloca mais ou menos assim. Agora, para a gente poder organizar isso aqui melhor, agrupa essas duas camadas, Ctrl G, adiciona uma nova camada em Clipping Mask. Com o pincel na cor preta você vai fazer a mesma coisa, dá leves toquezinhos ali para tirar aquela beiradinha ali, dar um pouco mais de profundidade para essas folhinhas. Você pode inclusive puxar isso aqui lá para cima e usar isso aqui nos centenas de sabores, ao invés de colocar no entrega grátis. Essa forma aqui ficou bem legal. Aqui nesse Deliciosos e talvez no entrega grátis, a gente vai clicar duas vezes, vai adicionar um Inner Shadow. Esse Inner Shadow vai estar com opacidade no máximo, ângulo de 90 graus, distância de 1 pixel e o size de 0. Pode até colocar aqui de 2 pixels. Agora sim você diminui a opacidade para 50%. Um pouquinho mais, pode ser 70%. Agora é só você duplicar esses efeitos para o entrega grátis, dessa forma. Se quiser, pode até arrastar também lá para o telefone e assim fica tudo com esse aspecto de 3D. Aqui nesse fundo vamos adicionar um gradiente, radial, reverse, jitter e aumenta aqui o tamanho dessa forma para ter só nos cantinhos ali, 150. Agora sim, ficou bem interessante. Pode adicionar mais um gradiente, só que agora no branco, radial e jitter, e vai mudar o modo de mesclagem para overlay, desse jeito. Assim você vai ter o meio um pouquinho mais claro e as laterais um pouquinho mais escuras. Agora esses detalhes aqui, tanto essa folha quanto a outra e as especiarias, você vai arrastar elas para baixo do gradiente. Essas especiarias aqui eu vou puxá-las um pouquinho mais para trás para dar uma limpada nesse design. Último toque final aqui para esse design. Vai vir aqui em filtro, Camera Raw Filter. E aqui você vai adicionar um pouquinho aqui na temperatura, vai dar um toquinho no contraste, um pouquinho de clarity, um pouquinho no vibrance, bem pouquinho mesmo, dá um OK e olha só a diferença que faz esse pequeno ajuste. E esse é o nosso design finalizado. Se você tem dificuldade com algum tema ou área, deixa aqui nos comentários que eu trago em breve. Deixa um like e manda esse vídeo para aquele seu amigo que está sempre te perguntando se o design dele ficou bom. Eu sou J1711 e esse é o nosso quadrante 28 Alpha.